iniciar nossa primeira aula com o pronunciamento técnico CPC 26. Esse pronunciamento está na sua primeira revisão, tanto é que no título dele tem um R1 entre parênteses. Isso porque os pronunciamentos, todos eles passam por constantes revisões, que é uma forma de aperfeiçoar a linguagem, aperfeiçoar a parte, os exemplos, a escrita, né, o próprio conteúdo. Então eles passam por constantes revisões, e essa é a primeira, que nos caso aí é o R1, que está do lado do título. Vamos então iniciar o nosso assunto pelo objetivo, né? Qual que é o grande objetivo desse pronunciamento técnico 26? Lembrando que o 26, ele tem como título, né, a apresentação das demonstrações contábeis. Então, o que diz como objetivo principal? Ele diz que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas e divulgadas pelas entidades, pelas empresas, e esse pronunciamento ele vai dar a base para que essas demonstrações possam ser apresentadas, as diretrizes. Ele vai nos guiar em como nós devemos preparar, em como nós devemos apresentar os critérios, o conteúdo mínimo de cada demonstração, o que é que não pode ter, o que é que deve ter, o que é que fica a critério do contador. A gente vai ver que esse pronunciamento ele não é muito rígido, ele tem um pouco de flexibilidade, muito embora ele precisa cumprir alguns preceitos legais da Lei 6.404. Então, o grande objetivo aí desse pronunciamento 26 é propor, garantir, aliás, a comparabilidade das demonstrações contábeis. E o que vem a ser essa comparabilidade? Quando a gente tem um balanço na mão, né, de qualquer empresa, vamos colocar a Marisa de um lado e a Renner do outro lado, né, que são empresas SA de capital aberto do mesmo setor, que é vestuário, né? Então, você é um investidor. E aí você precisa investir, ou tem interesse em investir nesse setor de vestuário. E daí você tem as duas demonstrações. Então, como que você vai avaliar qual que seria a melhor empresa para que você possa aportar o seu capital? Então, as demonstrações contábeis têm que permitir essa comparabilidade de informações entre a Marisa e a Renner. Então, esse é o grande foco do pronunciamento, esse é o grande foco das normas internacionais como um todo, é permitir que aquele investidor, que o credor, que é aquele que vai emprestar recursos, ele possa ter em mãos informações que possam ser comparadas e que ele possa formar uma base para a tomada de decisão dele. Então, a comparabilidade aí é o grande foco, o grande objetivo. Essa comparabilidade, como eu falei, ela pode ser feita entre as empresas, então Marisa, Renner, Hering, que também é uma empresa SA e também do setor de vestuário, e assim sucessivamente. As empresas elas possam ser comparadas entre si, mas também que a própria Marisa ou a Renner, ela possa ser comparada com ela mesma ao longo do tempo, que aí é você promover aí um histórico temporal de comparações daquela empresa, né, com ela mesma, claro, ao longo do tempo em estudo, né? E qual que seria então a finalidade, né? O objetivo a gente já viu, é promover a comparabilidade entre empresas e com a mesma empresa ao longo do tempo. Esse é o grande objetivo. E qual que é a finalidade principal disso, né? Que a gente já falou, que é fornecer dados, informações para a tomada de decisão. Então, qual que é o grande objetivo? Promover a comparabilidade para que fim? Para a tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela fica alicerçada em algumas perspectivas. E qual que é a grande perspectiva aí? Bom, é a geração de fluxos de caixa, ou seja, eu vou investir na Marisa ou eu vou investir na Renner. Então, eu vou comparar as duas empresas, mas eu vou comparar em relação a quê? Né? Então, a grande finalidade aí é que a gente possa verificar como que cada uma delas pode gerar fluxos de caixa ou benefícios econômicos futuros. Então, as demonstrações contábeis, elas vão ser preparadas e apresentadas para que as empresas possam ser comparadas entre si ou ela mesma no tempo, com a finalidade da tomada de decisão
E essa tomada de decisão, ela é alicerçada principalmente na potencialidade que aquela empresa possui de gerar os famosos fluxos de caixa futuros. No item 10 do pronunciamento técnico 26, nós vamos enxergar um elenco de demonstrações contábeis, tá? A gente nessa aula, né, em Societária 1, a gente não vai ter condição de ver tudo, né, porque são muitas, mas a maioria delas a gente vai trabalhar em sala de aula. Então vamos olhar qual que é esse conjunto aí. Primeiro é o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do resultado abrangente, a DMPL, que são as mutações do patrimônio líquido, o fluxo de caixa, a demonstração do valor adicionado e a melhor de todas, que são as notas explicativas. Dentre todas elas, a única que a gente não vai ver é a DVA. A DVA, ela inclusive, ela não é obrigatória pelas normas internacionais, no entanto, órgãos de regulação ou até mesmo de forma voluntária fazem com que a empresa apresente essa demonstração. Ela não é obrigatória pela norma, né, de contabilidade, mas ela pode ser exigida por algum órgão ou a própria empresa pode se predispor a querer apresentar de forma voluntária. Vamos então para o balanço patrimonial, que é a primeira e a mais conhecida das demonstrações contábeis. Bom, vamos inicialmente falar de alguns aspectos comparativos entre o CPC 26 e a norma internacional na íntegra, que é a IAS 1, né? Lembrando, pessoal, que a norma internacional, ela vai gerar o pronunciamento técnico que a gente vai estudar aqui. No entanto, a norma internacional, como ela é internacional, ela é mais flexível. Tem um caráter, uma abrangência de indicações. E quando ela vem para o Brasil, ou quando ela vai para o Japão, ou quando ela vai para a Itália, ou vai para a Espanha, ela pode sofrer algumas pequenas modificações para que ela possa se ajustar à legislação daquele país. Então, quando a gente compara a norma internacional em si com o pronunciamento 26, a gente vai ver que ela é bem semelhante, né? Os termos, os assuntos macro, são bem semelhantes entre uma e outra. No entanto, voltando, a IAS 1 ela é mais flexível do que o pronunciamento 26. O pronunciamento 26 ele remete à Lei 6.404. Ela tem essa preocupação, né, de trazer a norma internacional para o contexto normativo brasileiro. E a IAS 1, não, ela não tem nenhuma preocupação de se estabelecer em nenhuma legislação. Então, ela não tem prescrição de nomenclatura, não tem prescrição de ordem de apresentação das contas e nem de formato. Vocês vão ver que ela é bem mais flexível, bem mais ampla. E aí a gente vai ver qual que é o conteúdo mínimo previsto na CPC 26 e na IAS 1 para ser apresentado no balanço patrimonial. Então, o que a gente está vendo aí? O ativo e o passivo e as contas respectivas. Lembrando que esse conteúdo é o conteúdo mínimo. Você pode ter mais contas do que essa, se for necessário abrir aí e apresentar. Então, a primeira conta é a de caixa, não é? E equivalentes de caixa, que representam aí recursos que a empresa tem de curtíssimo prazo para fazer frente às necessidades de pagamentos imediatos de caixa, né? Aplicações de curtíssimo prazo, de rápida liquidez, né? A conta de clientes e outros recebíveis, que representam aí as vendas a prazo para clientes, ou até mesmo algum tipo de outros recebimentos que porventura a empresa tenha, né? Os estoques, né, que aí são ativos altamente importantes para as empresas comerciais e industriais principalmente, ativos financeiros que representam aplicações no mercado, e essas aplicações no mercado, ela tem a característica de risco. Então aí normalmente nós teremos o quê? Nós teremos ações, né?
em bolsas de valores e outros papéis que a gente pode negociar no mercado de capitais. Lembrando que ativos financeiros é diferente de equivalente de caixa, porque o equivalente de caixa são aplicações que são isentas de risco. Então, particularmente é o quê? Renda fixa. Você tem lá uma aplicação em CDB, em outro tipo de produto bancário, que você não tem volatilidade, ou seja, você sabe que tem uma taxa, que vai render aquela taxa, e que você não vai ter grandes movimentações de valores, né? Você não tem oscilação de valor. Já os ativos financeiros, eles são um pouquinho diferentes. Eles possuem oscilação, eles são sujeitos a variabilidade, então eles estão dentro de uma faixa de risco muito grande. Na sequência, nós vamos ter aqueles ativos classificados como disponíveis para venda. E o que são esses ativos? Vejam só, suponha uma empresa que ela tenha uma frota de veículos bem grande, tá? Ou máquinas, até mesmo equipamentos, como for. E aí parte desses equipamentos ou alguns desses veículos já estão bem velhinhos, bem usados, e a empresa não quer mais manter eles nos seus ativos. Ele vai querer vender esses imobilizados, não quer mais ficar com eles. Então, qual que é o procedimento contábil que deve ser feito? A gente tira o imobilizado, né? A gente vai creditar esse imobilizado e a gente vai transformá-los em ativos disponíveis para venda. A gente vai ver, vamos fazer aqui alguns exercícios em que a gente vai desmobilizar esses ativos, esses veículos, essas máquinas, esses equipamentos que não estão mais em uso e que eles agora serão vendidos pela empresa. Então a gente tira do imobilizado e reclassifica como disponíveis para venda. Outro grupo de ativos é o biológico. E aí esse grupo de ativos biológicos, ele é muito comum em fazendas, em usinas, porque representam o quê? Os animais, não é? As plantações, né? E que sejam vivos, né? A gente fica sempre com essa preocupação. Então, por exemplo, uma plantação de soja. Então, enquanto a soja está na terra, ela é um ativo biológico. Colhi a soja, ensaquei a soja, já é estoque. O boi, enquanto ele está no pasto, ele é ativo biológico. A partir do momento que o boi foi abatido e se transformou em bife, ele já vai ser estoque, né? Na sequência, os impostos diferidos, ativos, que são aqueles direitos que nós temos junto ao fisco. Alguma coisa ou algum imposto que a gente vai ter a recuperar. É um direito da empresa, esse ativo tributário. E, seguindo lá, os investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial. O que são eles? O que eles representam? Nós vimos que nós temos ativos financeiros, que são aquelas ações que a gente compra para negociar, para comprar e para vender lá na Bolsa de Valores. Esses investimentos, que são avaliados pelo método da equivalência patrimonial, também são ações, mas elas possuem uma característica diferente. Qual que é, então? No primeiro caso, quando eu tenho ações para comprar e vender, eu não estou preocupada em fazer nenhum tipo de investimento permanente. Eu quero comprar, vender e ganhar dinheiro com a valorização dessas ações. Quando eu estou diante desse tipo de papel, que eu compro e vendo para ganhar na Bolsa de Valores, eu tenho ativo financeiro. Mas suponha que uma determinada empresa quer participar da outra empresa, quer controlar a outra empresa, quer adquirir a outra empresa ou até mesmo participar da sua gestão. Nesse caso, eu vou ter um outro tipo de investimento, é um investimento de caráter permanente, onde eu não tenho a intenção de comprar e vender. Eu tenho a intenção de comprar e de participar daquela gestão lá da outra empresa que está me interessando naquele momento. O que também não significa que em momento nenhum
eu posso me desfazer. Claro que daqui a algum tempo, se essa aliança não der certo, ela é desfeita. Mas a proposta inicial não é essa. Então, a gente tem os instrumentos financeiros, os ativos financeiros e aqueles investimentos avaliados pelo método da equivalência. São parecidos. O primeiro, eu quero comprar e vender e ganhar com isso. O segundo, não. O segundo, eu compro e retenho. É um investimento mais permanente. As propriedades para investimento representam, de certa forma, um investimento, claro, mas não em ações, mas sim em terrenos, não é? São aqueles terrenos ou aqueles imóveis que a gente compra para renda, para aluguéis ou para valorização. Então, é o caso. Eu comprei um terreno, ele estava com um preço bom, eu comprei, e eu vou esperar que ele se valorize para vender. Então, esse terreno é o que a gente chama de propriedade para investimento. Os imobilizados, que representam os ativos de uso, as máquinas, equipamentos, veículos, instalações e qualquer outro tipo de ativo fixo. Lembrando que o imobilizado é um bem de uso. E as propriedades para investimento, não. Elas não são bem de uso, são diferentes. No primeiro caso do imobilizado, eu vou usar para que eu possa, a partir do seu uso, gerar fluxos de caixa. As propriedades para investimento, eu não vou usá-las. Eu vou investir nelas e a receita ou os fluxos de caixa que eu vou obter a partir delas, ou são de aluguéis, e aí a empresa, no caso, a empresa que tem essas propriedades vai receber, mas por aluguéis, ou então através da valorização no mercado imobiliário. Então são parecidos, mas são bem diferentes. O primeiro eu uso e ganho fluxos de caixa pelo uso, as máquinas que vão produzir, os equipamentos que vão ajudar na produção, as instalações, o prédio da empresa, eu estou usando. As propriedades para investimento não, eu não vou usá-las. Eu vou obter fluxos de caixa, mas de outra forma, ou via aluguéis ou valorização no mercado. E por fim, os intangíveis, que são aqueles ativos sem substância física, as marcas, as patentes, não é? Tudo aquilo que não tem substância física, mas que os softwares, mas que então vão ajudar a empresa a gerar valor. Então, dando sequência, vimos todos os, todos não, o conteúdo mínimo do ativo que precisa estar representado lá no balanço. Vamos agora para o outro lado. E no outro lado nós temos o passivo. Então, qual que também é o conteúdo mínimo que deve estar presente no balanço patrimonial no passivo? Primeiro, contas a pagar. Contas a pagar, vem aí toda sorte de fornecedores, salários, demais contas a pagar, enfim, todos aqueles valores, aquelas obrigações relacionadas ali com a parte operacional, os impostos, enfim, tudo aquilo que nós iremos pagar. Provisões. As provisões representam um tipo de passivo diferente. Diferente, por exemplo, das contas a pagar que a empresa possui. Por quê? Suponha uma determinada empresa X que tenha vários empregados. Um deles foi demitido, ficou insatisfeito, foi lá e botou a empresa na justiça. E aí a empresa recebe uma intimação. E lá naquela intimação vai estar escrito o motivo da causa trabalhista que está ali em vigor e os motivos que o empregado está alegando que a empresa deve ou não pagar aquele valor, aquela quantia. Muito bem, a empresa está diante de um passivo que precisa ser provisionado. Por quê? Porque ela tem uma intimação que a obriga a provisionar aquele valor. As provisões, elas podem ser de 4 tipos. A trabalhista, que é essa que eu acabei de falar. As tributárias, que é quando aí agora o problema é com o fisco, é com a prefeitura, com o Estado, que vai intimar a empresa a pagar esse ou aquele tributo. As cíveis, que aí é no caso quando um cliente da empresa vai lá e bota ela na justiça, reclamando
algum produto ou algum serviço, e aí ela vai ter que provisionar aquele valor referente àquele problema cível. E mais recentemente nós temos as provisões de caráter ambiental, que é quando a empresa ela tem aí algum problema relacionado ao meio ambiente. Então, qual que é a diferença das provisões para as contas a pagar? As contas a pagar, que é o primeiro caso, você tem ali o contrato, o valor correto, alguma taxa de juros que você tenha que cumprir e está relacionado, né, pessoal, à atividade operacional da empresa, né? São fornecedores, demais contas, são salários, né? Que a empresa, no seu dia a dia, ela tem que pagar aquilo ali. Já as provisões fogem um pouco desse operacional. Essas provisões, elas têm um caráter mais eventual e elas vão aparecer quando houver algum litígio para ser resolvido. Uma outra diferença das provisões para os demais passivos é que as provisões a gente não sabe exatamente quanto é o valor. Não é verdade? Quando a gente coloca uma empresa na justiça, a gente pleiteia um valor, mas aquele valor não é exatamente o que vai ser pago. Pode ser mais, pode ser menos. Então, a grande diferença dos passivos e essas provisões é que o passivo você sabe o valor correto, o prazo correto, a taxa de juros correta, está tudo lá no contrato. E as provisões, elas não têm esse caráter determinístico. Além do que, também não existe um prazo fechado. Eu posso ir, como diz a história, empurrando com a barriga esse litígio para empurrar ele o mais para frente que eu puder. Na sequência, as obrigações financeiras. E quem são elas? Todo tipo de empréstimo. Empréstimo, financiamento, curto prazo, longo prazo, debêntures que a empresa tem emitido. Então, todo esse conjunto, né, de operações financeiras, ou no mercado de capitais, ou no mercado bancário, elas vão estar ali juntinhas na rubrica de obrigações financeiras. Obrigações referentes à tributação. Impostos. Imposto de renda, contribuição social, principalmente, imposto sobre ativos, sobre ICMS, sobre ISS, são aqueles impostos que a empresa está obrigada a recolher de acordo com a sua atividade operacional. No entanto, a gente também pode ter impostos diferidos. E o que vem a ser um imposto diferido? É aquele imposto que a empresa vai precisar pagar, mas que não tem um prazo determinado. Por exemplo, imposto de renda. A gente sabe que a gente tem que pagar o imposto de renda no mês seguinte, o ICMS também, não é? O ISS também. Mas tem alguns impostos que eles vão ser diferidos para o futuro, que você não tem um prazo assim certo para que haja o pagamento. Você vai tentar postergar aquele pagamento mais para frente. Então, esses impostos são os impostos diferidos. Por fim, ainda aqui na minha linha do passivo, a gente tem uma continha chamada de obrigações associadas àqueles ativos que vão estar disponíveis para venda. Então, vamos voltar um pouquinho. Lembra que a gente conversou dos imobilizados que iriam ser vendidos ou dos equipamentos que a empresa não queria mais tê-los e iria vendê-los? Muito bem. Se aquele imobilizado, se aquela máquina, ela tiver associada a ela um determinado passivo, um empréstimo, digamos que eu tenha financiado aquela máquina. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar aquela máquina, transfiro ela do imobilizado e coloco ela como disponível para venda, e o empréstimo associado a ela, eu também tenho que tirar dos meus empréstimos normais, comuns, gerais, e segregá-los como sendo empréstimos ou financiamentos associados àquele ativo. E por que isso? Porque quando a gente toma o financiamento e compra um imobilizado, uma máquina, qual é a lógica? Que aquela máquina gere fluxos de caixa futuros capazes de pagar o financiamento. A partir do momento que eu vou vender a máquina, e se eu tiver ainda algum financiamento atrelado a ela, eu preciso deixar claro, olha, eu tomei o financiamento, comprei a máquina, agora eu estou vendendo essa máquina e eu ainda tenho esse financiamento a pagar. Então, a gente tem que deixar essa separação bem clara dentro do balanço patrimonial.
Uma outra linha do balanço, antes de chegar no PL, porque eu já terminei o passivo, é chamada de participação de não controladores. E o que vem a ser isso? Esse assunto de participação de não controladores, vocês vão estudar isso com mais detalhes lá em Societária 2, tá? Quando vocês forem estudar consolidação de balanços. Mas, a priori, é o quê? Vamos lá. Você tem uma determinada empresa que comprou o capital social de outra empresa. Mas você não comprou 100% do capital. Você comprou 90%. Quando a gente tem uma situação desse tipo, ou seja, quando a gente tem uma situação de uma compra que não é 100% e sobra uma partezinha, 10, 15, 20%, quando a gente consolida os balanços, quando a gente junta os balanços para evidenciar, que é o que a gente chama de balanço consolidado, essa partezinha do capital social da outra empresa que eu não comprei, por qualquer motivo, aquela partezinha que eu não pude adquirir, eu não quis adquirir, ela fica destacada no balanço consolidado, no grupozinho de participação dos acionistas não controladores. Agora lembra que essa continha só vai aparecer em balanços consolidados. Se eu tiver um grupo empresarial, aí eu tenho empresa A, B, C, D e eu tenho o balanço que junta tudo, que é o consolidado. Nesse balanço que juntar tudo, vai aparecer as participações de A, B, C ou D que eu não comprei 100%, que eu comprei somente 80%, aí vai aparecer 20% lá. Se eu comprei 90%, aí vai aparecer 10%. Então lembra, essa conta de não controladores, ela só vai aparecer em balanços consolidados na situação em que eu não comprei 100% do capital. E essa conta nem é carne, nem é peixe, nem é passivo e também não é patrimônio líquido. Indo para o patrimônio líquido, vamos ter as contas principais. Capital social, que é o capital dos sócios, que pode estar na forma de ações ou cotas, e as contas de reserva. E aí nós temos as reservas de capital, de lucro e a conta de ajuste de avaliação patrimonial. Muito bem. Então a gente já comentou sobre o que deve aparecer nesse balanço, qual que é o conteúdo mínimo. As contas mínimas do ativo, todas elas, do passivo e do PL. Vamos agora entender como que esse conteúdo mínimo de contas, ele pode ser apresentado. Então a gente vai entender que existem duas formas de apresentação. E essa forma de apresentação, a primeira ou a segunda, vai depender principalmente do ciclo da entidade, que pode ser um ciclo baseado nas operações ou baseado nos recebimentos e pagamentos, que é o fluxo financeiro. Vamos lá para o primeiro. Quando uma entidade ela tem o ciclo dela marcado por operações, que é basicamente, pessoal, as principais empresas de varejo, indústria e prestação de serviço. Como que é isso? A empresa ela tem um ciclo onde ela vai desenvolver as operações dela. A compra de produtos, a venda, se for varejo. A compra de produtos, a transformação e a venda, se for indústria. A compra de produtos e a prestação de serviços, se for serviço. Isso é um ciclo de operações. Esse ciclo, normalmente, a gente entende como sendo de 1 ano, para coincidir com o ano civil, 360 dias. Quando uma empresa ela tem suas operações marcadas por esse ciclo operacional bem definidinho, o balanço ele é dividido em circulante e não circulante. Você tem essa marcação, onde o circulante é tudo aquilo que vai estar dentro do ciclo operacional, que normalmente são 12 meses, mas pode ser mais, que é o caso dos estaleiros, que um estaleiro produz o quê? Navio. Um navio demora
3 anos para ficar pronta. Então, o ciclo operacional dela é 3 anos. Então, o que é circulante? Os 3 anos. E o não circulante, é aquilo que está acima dos 3 anos. Mas, de forma geral, a gente encara o circulante como sendo 12 meses, que é o ciclo onde a entidade vai processar aquelas suas atividades. E aí você vai ter o ativo e o passivo marcado pelo circulante e o não circulante. Por outro lado, você pode ter uma outra situação de bancos. Banco não tem essa marcação da operação, porque banco é empréstimos e recebimentos. E não tem esse ciclo definido, porque o ciclo do banco não é operacional, é financeiro. Então, como ele não tem essa marcação operacional de comprar, produzir, vender, comprar e vender, comprar e prestar o serviço, como a atividade dele é financeira, então a apresentação das contas do balanço ativo e passivo não é marcado entre circulante e não circulante. É disposto tudo junto, apresentados, claro, em ordem de liquidez, tá? Então vamos aqui dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é o Banco Itaú, onde vocês podem observar que tanto o ativo, que é o caso aqui do slide, mas o passivo da mesma forma, você não vai ter a marcação circulante e não circulante, veja, tudo junto. Por quê? Porque não tem esse ciclo operacional, o banco é financeiro, ele não tem esse prazo marcado de 12 meses e mais do que 12 meses. Isso daí pode variar ao infinito. O tempo dos empréstimos, dos recebimentos do banco é muito tênue, não tem essa marcação de 12 meses. Para o banco não interessa isso. Então, ele vai apresentar as contas em ordem de liquidez, no ativo e exigibilidade no passivo. Por outro lado, você pode pegar aqui a Gerdau, que é uma indústria, e aí, claro, tipicamente operacional, e você vai ver a marcação circulante e não circulante. Voltando para o tradicional, né, para as empresas que marcam suas atividades dentro de um ciclo operacional, e esquecendo os bancos por enquanto, vamos então falar do que vem a ser o ativo circulante. Como a gente já explicou, o ativo circulante é aquilo que vai ser consumido, vendido, recebido, não é? Em até 12 meses. Por que 12 meses? Porque eu estou lembrando aqui, falando, que é daquelas empresas que têm o ciclo marcado por 12 meses, que é o mais comum. Claro, se eu tiver aí um estaleiro ou qualquer outro tipo de atividade, cujo ciclo seja mais do que 12 meses, seja 24 ou 36, esse período aí vai se dilatar. Mas dentro do normal, que aí vai 90% das empresas que nós conhecemos, o ciclo é de 12 meses. Então, vamos lá, o que vem a ser circulante? É aquilo que vai ser realizado, vendido ou consumido nos 12 meses do balanço. 12 meses do balanço, lembrando que o balanço vai ser encerrado em 31 de dezembro. Quem é circulante? É tudo aquilo que eu espero vender, consumir, receber nos 12 meses seguintes. Então vamos, se eu vendi para receber no próximo ano, vendi para receber em abril do próximo ano, eu não vou receber nesse ano, vou receber no próximo ano. Isso é circulante, porque até o final do próximo ano é circulante. Agora, aquilo que eu for receber, enfim, no outro ano consecutivo, aí eu já estou dentro do não circulante, né? Também faz parte do circulante tudo aquilo que eu espero negociar, claro, dentro dos 12 meses vindouros, né, após o término desse balanço. Os demais ativos são não circulantes. E aí, nessa ótica do não circulante, eu tenho a classificação de realizável a longo prazo, que são aqueles direitos que eu vou receber, meu contas a receber de longo prazo, meus investimentos, que representam aquelas participações em outras empresas de caráter permanente, meu imobilizado, máquinas, equipamentos, veículos, instalações, meus intangíveis, marca, software, patente, direito de uso, enfim, tá? A norma, o CPC 26, não proíbe o uso de descrições alternativas.
desde que o seu sentido seja claro. Então, você pode usar outra terminologia. Mas, gente, no geral, a contabilidade ela não é tão criativa assim, não. Você vai ver sempre essas mesmas terminologias. Em relação ao passivo circulante, a lógica é a mesma. Então, qual que é a marcação do circulante? É aquilo que eu vou liquidar em até 12 meses após o balanço. São todas as minhas obrigações que eu preciso pagar até o final do próximo ano. E a entidade, a empresa, não tem o direito de postergar esse pagamento. Ela não tem esse direito. Então, até o final do próximo ano é caixão em vela preta, eu tenho que pagar. Nesse caso, será passivo circulante. Dali para frente, tudo será não circulante.